notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração. Se houver a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, o fiador pode, então, notificar o locador e dizendo, olha, eu não quero mais continuar a garantir este aluguel, esta locação. Aí ele fica, depois de notificar o locador, ele fica obrigado ainda durante o prazo de 120 dias após a notificação. Então, passou a existir, senhores, veja bem, uma expressa permissão para que o fiador se exonere. Isso não tinha na lei antes da modificação, né? Há possibilidade, outra coisa que vai acontecer, deve acontecer, é aquilo que já existia na fiança do sujeito renunciar ao direito de indicar o bem do devedor principal. Lembra isso? Que vocês gostavam de colocar no contrato e tal. Aqui, por ser uma disposição de ordem pública, acredito eu que não vai ser possível, o fiador, não vai haver possibilidade de renúncia desse direito. Não adianta você escrever no contrato, olha, o fiador está renunciando ao direito de se exonerar da obrigação se souber que essa locação vai perdurar por prazo indeterminado. Não há essa possibilidade. Entendo eu que é uma questão de ordem pública e ela é superior, se sobrepuja a qualquer vontade do particular nesse aspecto, né? Não vale aqui o que é contratado, vale entre as partes, mas sim a disposição da lei. O parágrafo único do artigo 40, ele vem, o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia. Isso aqui é bastante importante. O fiador morria, ia à falência, desaparecia, os seus bens também, né, se sucumbia, e você ficava, o que acontecia? O inquilino estava morando dentro da sua casa, né? E você ficava com as mãos atadas, porque você ia fazer o que contra ele? Entrar com uma ação de despejo por infração contratual e ficar 4, 5 anos brigando? Né? Então era uma dificuldade danada. Esse parágrafo único do artigo 40, ele é essencial para os senhores que lidam com a administração. Veja o que ele diz. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, estabelecer o prazo. E o mais interessante, ele estabeleceu a pena. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, estabeleceu o prazo, né? Ele vai dizer, olha, o seu fiador me notificou que não quer ser mais o responsável, não quer ser mais co-obrigado. Então, eu estou te notificando para que você em 30 dias, né, apresente uma nova garantia, sob pena de desfazimento da locação. Entendeu? Isso não existia. Isso é uma norma nova que vai auxiliar sobremaneira essa questão da fiança. Porque, como o senhor se recorda, o administrador ficava de mãos atadas. Ele não tinha o que fazer na prática, né? Ele mandava a cartinha, mas o sujeito está lá dentro do imóvel. Agora não. Agora, se o locatário não apresentar nova garantia locatícia, estabelecer o prazo, no prazo de 30 dias, aí a pena que ele vai ter é o desfazimento da locação. Então, ele criou uma necessidade aqui de o locatário oferecer nova garantia sob pena de infração contratual e despejo liminar. Ele vai conjugar lá com o artigo que autoriza, vocês vão ver a leitura, que autoriza o despejo liminar. Porque se autorizasse o despejo simples por infração contratual, nós ficava na mesma, não era isso? Nós ia, bom, mas eu vou entrar com ação de despejo por infração contratual, vai contestar até eu provar isso, até o juiz decidir, já venceu o prazo do contrato inteiro, né, Daniel? Muitos nem entravam com ação porque não valia a pena. Do parágrafo único importante que eu li para os senhores, ele pula, então, veja bem, do artigo 40, ele vai, o inciso 3º do artigo 52 também do projeto original foi vetado, então ele vai para o artigo 59. O artigo 59, ele fez a inclusão de novos casos. Ele não alterou
os incisos que existiam, ele apenas acrescentou novos casos. Então ele diz com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão um rito ordinário. Ordinário mesmo, aquele que demora bastante lá, né? Parágrafo 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias. Aí os senhores gostam, né? Desocupação em 15 dias. Independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Ele continua exigindo isso. Né, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. O que dizia o inciso 1º? Ele não tinha o parágrafo 1º, ele tinha o inciso 1º. Então, com as modificações constantes desse capítulo, as ações de despejo terão rito ordinário. Aí vinha inciso 1º, o descumprimento do mútuo acordo. Artigo 9º, inciso 1º, aquela que você fazia um acordo, assinava 2 testemunhas, e na hora ainda não cumpria, era possível o despejo liminar. Celebrado por escrito, assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação. Ainda tinha isso, tinha que estipular um prazo mínimo de 6 meses, senão o documento também não valia nada. Contado da assinatura do instrumento. Esse era o inciso que tinha o inciso 1º do artigo 59. Né? Aí o inciso 2º, disposto no inciso 2º do artigo, havendo prova escrita da rescisão, não interessa muito, que é o que já existia. E ele acrescentou, então, ao artigo 59, acrescentou 4 incisos, inclusão de novos casos. Aí ele vem, consider-se-á liminar, igual estava no outro, para desocupação em 15 dias, independente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução, os senhores vejam bem que ele continuou criando a caução equivalente a 3 meses de aluguel. Muita gente pensa que isso tem dinheiro, pode ser real, fidejussória, nome ruim de falar, depois eu vou explicar o que é isso. Parece um nome feio, mas não é. Nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Aí até o 5º está do jeito que estava na lei, sem alteração. A inclusão dos novos casos artigo 6º. O disposto no artigo 4º, no inciso 4º do artigo 9º, é naqueles casos que, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo, ele se recuse a consenti-las. Está igual, estava na redação aqui com alguns joguinhos de palavras, mas, na verdade, não houve tanta mudança. O 7º, também pode haver o despejo liminar, quando ocorrer o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Então, o que esse inciso 7º criou? Ele criou a possibilidade do despejo liminar quando você notifica o inquilino para substituir a garantia, porque o fiador não quis ser mais o garantidor, né? Houve uma daquelas possibilidades e ele quis se exonerar, notificou que não desejava mais ser o fiador, e você notifica o inquilino e ele nos 30 dias não providencia essa nova garantia. Então está escrito no inciso 7º do atual artigo 59. Nesses casos, o término do prazo notificatório, sem apresentação da nova garantia, autoriza também o despejo liminar. O inciso 8º, para mim, é a alteração mais significativa dessa lei que nós estamos estudando. Porque ele passou a escrever, veja bem, o término do prazo da locação não residencial, mas vejam os senhores, da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo do vencimento, né? Ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. O que ele está dizendo, o inciso 8º do artigo 59?